Pronto, né? Então, começamos essa segunda parte e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o funcionamento do computador. Algo básico, obviamente, mas que são nomes que vocês podem ouvir. Interessante vocês entender para que serve cada uma dessas coisas, né? Claro, dependendo do interesse de vocês, vocês podem ir aprofundando por conta própria ou em outras formações aí mais para frente, certo? Mas o computador moderno ele é composto por diversos componentes de hardware, né, que trabalham em conjunto. O sistema operacional que a gente viu no encontro anterior, na primeira parte, né, ele é um sistema que une as funções de cada um de forma a conseguir realizar as tarefas. Por exemplo, quando eu abro um navegador, quem abre o navegador, quem dá ordem para abrir o navegador é o sistema operacional. Ele faz a execução do processador abrir esse sistema operacional e aí ele vai, por exemplo, salvando as abas e as informações de cada site na memória RAM. A gente vai entender isso mais para frente, né? Eu estou acabando entrando em coisas que a gente ainda não viu. Vamos olhar aqui mais para frente. Cada componente tem uma função específica que contribui para o desempenho da funcionalidade geral. E aqui a gente vai apresentar os principais componentes de hardware e o computador moderno e suas funções. Certinho? A principal unidade, digamos assim, a que faz o trabalho mais bruto, o trabalho mais importante, é o que a gente chama de processador ou CPU, né? Central de processamento. Em inglês, né, como por isso essa sigla, né, é unidade central de processamento quando a gente traduz, né? Mas em inglês a ordem muda, né? Por isso que CPU. E ela é conhecida como o cérebro do computador. Por que o cérebro? Porque é nele que se fazem os cálculos, é nele que se faz os testes lógicos, certo? E, enfim, basicamente os cálculos e os testes lógicos é como a gente organiza qualquer programa, certinho? Então, para cada execução que a gente tem, a gente vai ter algum cálculo associado ou algum teste lógico associado. É responsável por executar todas as instruções e processar os dados, né? Então, o sistema operacional ele roda no processador e ele controla as outras ferramentas. Os principais componentes internos são os controles de unidade e as unidades lógicas aritméticas. Como eu disse, o processador ele faz os cálculos aritméticos e os cálculos lógicos, né? Então, tudo que ele precisa calcular, ele vai usar muito extensivamente o processador. As principais fabricantes para processadores de desktop são AMD e Intel, certo? A AMD ficava um pouco atrás da Intel, mas hoje em dia a AMD superou em processadores a Intel, né? Eles têm os processadores mais poderosos hoje em dia. Num processadorzinho desse aí que você está vendo nessa imagem, esse aqui é o modelo antigo dele, certo? Hoje em dia, se você pegar um processador na mão, ele não tem mais esses pininhos aqui, essas pontinhas aqui a gente chamava de pinos. Eles são em geral feitos de ouro, né? Não lembro agora qual era o motivo do ouro. Eu acho que é porque oxida menos, enfim. Ele tem a sua funcionalidade da escolha de ser ouro. E esses pininhos encaixavam lá nos orifíciozinhos do soquete que é onde a gente chama, como a gente chama o encaixe do processador. E aí, enfim, ele estava habilitado e era usado. Hoje em dia ele não tem mais pinos, ele tem somente os contatos e os pinos ficam na placa-mãe, que a gente vai ver mais à frente como é. Deixa eu só permitir aqui. Certinho? Essa era a apresentação antiga, antes da nova geração de processadores. Os pinos eram no processador. Isso mudou. Outro componente importante é a memória RAM. A memória RAM é a memória rápida, digamos assim. Não é que esse é o significado dela ainda não. Mas ela enfim, o R não é de rápido, não. Eu acho que, não lembro agora o que significa a sigla, mas o R não é de rápido. Mas ela armazena as informações que você vai usar de forma mais rápida e imediata. Por exemplo, se você está executando agora o Chrome, as abas do Chrome, as imagens, tudo vai estar na memória RAM. Se você tem um programa que não está sendo usado agora, tipo o Word, eu não estou usando o Word agora, ele não está na memória RAM.
certo? Ele está no outro tipo de memória que a gente vai ver mais à frente. Mas tudo que você está usando agora está na memória RAM. É como se você tivesse o seguinte, você vai fazer uma prova. Pronto, Alex explicou bem aqui, né? A memória de acesso randômico, certinho? É o que significa essa sigla, beleza? Então, vejam, tudo que você fosse usar rápido, ele fica aqui, e o que você não está usando no momento fica noutra seção de memória, que a gente vai ver mais à frente, beleza? E o exemplo que eu ia dar era o seguinte, imagine que você vai fazer uma prova, e aí você tem algumas fórmulas, algumas coisas que você vai usar naquele momento. Então, você pode, por exemplo, escrever num papel, né, receber a prova, vou escrever para não esquecer as fórmulas que estão frescas na memória, coloco elas no início do caderno de resposta, e aí, conforme for usando, eu vou consultando aquilo ali. É basicamente, né, uma ideia de como funcionaria a memória RAM. Ela é uma memória de uso de acesso rápido, né? Por que especificamente a gente tem uma memória de acesso rápido? Porque essas memórias costumavam ser muito caras, certo? Elas são mais caras que o normal, diferente do HD que a gente vai ver mais à frente. Então, convinha que a gente tivesse uma plaquinha assim menor, um pouco mais acessível, e que a gente não tivesse toda a memória do computador feita desse material, né, que é mais caro, que seria muito mais caro para a gente. Esses são os discos onde a gente guarda o que a gente não está usando no momento, né? O antigo modelo, na verdade, ainda hoje é usado. Como é muito mais barato esse sistema de disco rígido, ele ainda é usado, certo? Quando você quer 3, 4, 5, 20 terabytes, por exemplo, de informação guardada, é comum a gente usar um modelo disco. Ele é mais lento, porém, como eu disse, ele é mais barato. E ele é um disco que ele faz a gravação dos dados de forma magnética. Ele funciona, não sei se vocês já viram uma vitrola ou um disco normal de vinil, ele tem a agulha, apesar da agulha aqui ser magnética, não é uma agulha física, e ele tem esse disco que tem as informações gravadas magneticamente nele, certo? Ele tinha um problema. Qual era o problema dele? Como ele tem objetos móveis, era mais fácil ele dar defeito. Se você tivesse uma vibração aplicada nisso aqui, uma vibração forte, você também podia perder memória, perder dado, etc. Então, ele era mais barato, ele ainda é usado, na verdade, estou usando no passado, mas ele ainda é usado. Se você quiser economizar nos seus dados, se você quiser salvar muitas fotos, muitos vídeos, muitos jogos, o SSD ainda é uma ferramenta viável. O SSD não, o HDD, né, o disco rígido. Já a unidade de estado sólido, o SSD, que tem na maioria dos computadores modernos, notebooks, etc., por ser mais leve e mais rápido, ele é feito desse material, dessa memória flash, que era cara, certo? Mas conforme foi se barateando, conforme foi se barateando, foi se desenvolvendo essa outra unidade aqui alternativa, que são os SSD. Esse SSD aqui que eu fotografei, que eu usei de imagem, ele é um modelo mais recente também, que é o NVMe. E ele tem esse encaixe aqui diferente, e ele está na versão mais rápida, né, das mais rápidas de hoje em dia. Então, o que acontece? A gente está lentamente substituindo esses magnéticos por esses que são de estado sólido, que são parecidos com memória RAM, né? No sentido da tecnologia que usam. Pronto, e essa aqui é a placa-mãe. A placa-mãe é basicamente a placa que vai conectar tudo. Deixa eu aqui passar por cima de alguns componentes para que eu explique. É aqui, ó, nessa parte central, aqui, bem mesmo no centro. Aqui é onde fica o processador, certo? Aqui fica o processador da sua máquina, né, do seu computador. Aqui desse lado vocês podem ver são as saídas de áudio, de internet, na verdade, internet seria entrada, né? USB, aqui são as saídas de vídeo antigas, né? Hoje em dia são as mais modernas, não se usa mais essa, mas enfim, aí para fim. E aqui é a parte elétrica, né? Que foi cortada, mas seria a parte elétrica. Enfim, aqui nessa partezinha azul com branco é onde ficam as memórias RAMs, né? Que a gente viu lá no início. E aqui, horizontalmente, seria onde fica a placa de vídeo, que a gente vai ver depois,
certo? Enfim, isso aqui é o básico, né? Ela tem uma infraestrutura onde você vai colocando os componentes e conecta todo mundo e permite funcionar todo mundo feliz junto, certinho? A placa-mãe. E aqui tem a GPU. Para quem é dos jogos, para quem gosta de jogos, ou para quem, eu acho que talvez não seja o caso de vocês, mas talvez alguns, como trabalham em outras licenciaturas, talvez tenham ouvido falar já disso também, do uso científico disso. A placa vídeo, ou a placa de vídeo, a placa gráfica, ela faz cálculos de vídeo. Ela tem processadores, digamos assim. Vocês viram o processador lá no início, né? Que é esse componentezinho aqui. A placa de vídeo ela é dedicada à exibição. Deixa eu aqui permitir. Espera aí, está acontecendo alguma coisa? Não, ok. Acho que já foi aceito. Enfim, a placa de vídeo ela é dedicada para algumas funções. As duas principais funções que ela é usada vamos dizer, três. Estou sendo superficial. Ela faz a exibição do vídeo, como diz o próprio nome, né? E aí ela é principalmente usada, obviamente, não é para aqueles vídeos básicos, é para Ultra HD, né? As definições altíssimas, acho que, enfim, não são nem vendidas hoje em dia, né? Porque, enfim, estão bastante caras para jogos que trabalham com esse tipo de definição. Então, a partir de vídeo toda, jogos e filmes e tudo mais, edição de vídeo, tudo ela faz, ela ajuda a fazer. Essa seria a primeira função dela. A segunda função dela é computação paralela. Vamos dizer que você tem um programa que ele vai demorar muito tempo para ser executado. Essas simulações que eu falei das ciências de modo geral, quando você pega um problema muito difícil, é natural que seja muito, você precise de muito, como posso dizer, muito trabalho, muito cálculo para resolver ele. E aí essas placas de vídeo, apesar delas serem a princípio para vídeo, elas conseguem fazer o paralelismo que a gente chama da tarefa, ou seja, é como se ela pegasse, dividisse o seu programa, o seu problema, paralelamente em tarefas. Então, por exemplo, ela vai dividir por 100, por 1000, por 10 mil tarefinhas. E aí, cada núcleo, essas placas de vídeo, ela tem núcleos, né? Cada núcleo dela, ela vai fazer uma tarefa. E no final, soma os resultados de todos, né? Interage os resultados de todos e tem o resultado final. Acelerando assim o processamento. Entenderam a lógica, mais ou menos? E hoje em dia ela também é muito usada para inteligência artificial, certo? E aí eles têm, como eu disse, eu falei que Ada Lovelace, que foi a primeira programadora, ela é homenageada hoje pela NVIDIA. Foram criados núcleos que a gente chama de núcleos ADA, em homenagem a ela, e que são muito usados para a inteligência artificial, né? Tem núcleos tensoriais, núcleos ADA, enfim, núcleos CUDA, tem diversos tipos de processamento que são usados. Aí eu errei a imagem, usei a mesma imagem da anterior, né? Mas a fonte. A fonte basicamente é a forma de alimentação da placa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas enfim, se vocês tiverem no computador, forem trabalhar com algum problema que envolva informática, às vezes a gente é forçado e às vezes é também um prazer aprender sobre, né? Sobre computadores de modo geral. Certinho? Então é esse o princípio. E aí tem os básicos, né? Que tem os dispositivos de entrada, né? Como a gente controla o computador, que são os teclados, mouse e scanner. O monitor, que é uma saída para qual a gente vê o que está sendo executado e tudo mais, caixa de som, impressora. E dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, pendrive, tanto você manda dados para. Ok. Então, é basicamente isso. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês, certo? O ambiente que a gente vai fazer os nossos programas, né? Enfim, a gente não vai ficar só na teoria, isso aqui foi basicamente a nossa introdução de hoje. Deixa eu só pausar aqui a apresentação que eu vou mostrar o ambiente onde a gente vai implementar as coisas. Deixa eu abrir aqui o Colab. Já vou
mostrar para vocês como vocês encontram, né? Uma aqui, deixa eu compartilhar de novo. Para quem já conhece, né? Já sabe qual é o caminho. Alguns de vocês já viram eu executando nas aulas. Mas está aqui, ó. Você procura no Google Colab. Deixa eu fechar as apresentações para não perder o foco. Isso aqui você pode executar até no celular, certo? Então, quem tiver no celular, talvez não dê para fazer agora se estiver usando o celular para assistir a extensão, e aí não vai conseguir executar, mas podem tentar depois. E, enfim, como isso vai ficar gravado, vocês podem repetir o processo. Então, veja, vocês procuram Colab no Google, o primeiro link que aparece normalmente, ou talvez o segundo, é o Colab, né? Eu acho que, inclusive, até esse segundo, o que abre a telinha que a gente vai usar. Deixa eu ver. Esse símbolo aqui é o símbolo do Colab, né? Tipo um infinito. Não, desculpa. Esse aqui é a outra... Mais o site do Colab que a gente quer entrar, esse primeiro mesmo. Aí o Colab, deixa eu só fechar isso aqui, que não convém agora. O Colab que vocês querem encontrar é esse aqui, né? Tem esse vídeo. Ele tem aqui até alguns exercícios, ó. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, ele vai mostrando algumas coisas aqui. Mas algo muito superficial, mais apresentando mesmo, certo? Aqui eu estou logado, vocês podem ver, vocês têm que logar no geral, até para salvar as informações, você vem aqui, ó, abrir, e aqui, ó, novo notebook. Notebook são, digamos assim, os arquivos onde a gente vai executar nossa linguagem, né? Você clica no novo notebook, ele vai abrir o ambiente. Deixa ele só abrir aqui. E aqui a gente já está fazendo o que a gente chama, aqui está Untitled 52, porque eu já tenho várias rotinas, vários programas que eu fiz aqui, tá? Mas os de vocês, se forem os primeiros usos, devem ter a 01, né? Certinho? Só um detalhe. Isso aqui já é o que a gente chama de computação na nuvem. O que é computação na nuvem? Antigamente, quando você ia fazer uma rotina, um programa, etc., você instalava um programa no seu computador, né? Um programa para executar o programa, veja. Mas hoje em dia está cada vez mais comum a gente fazer a computação na nuvem, que é basicamente a gente vai rodar o programa, mas não na nossa máquina. A gente vai acessar a internet e rodar o programa no outro sistema. No caso aí, o sistema é Google, né? Veja aqui, ó. O Colab é da Google. Certinho? Lá tem lado bom e lado ruim nisso. O lado ruim é que a gente fica dependendo da internet para executar. O lado bom é que isso não depende do nosso computador, ou seja, mesmo que o nosso computador seja ruim, ou que a gente não tenha computador, a gente consegue fazer as mesmas coisas, com um pouco mais de trabalho, se, por exemplo, a tela for muito pequena, a gente pode fazer no celular ou no tablet. Certinho? E aí, esse ambiente ele vai permitir que a gente faça nossos testes, nossos programas, digite nossos códigos e tudo mais, e execute usando a ferramenta Google, certo? A ferramenta do Google. Então, é outro computador, na verdade, que está executando a sua rotina. O computador deles, certinho? Isso também fica salvo na memória deles, executado na memória RAM deles, no processador deles, tudo deles. Claro que obviamente, como a gente está usando um computador de terceiro, tem algumas limitações a princípio, mas depois a gente vai aprender a fazer também na nossa própria máquina, se a gente quiser. Ou seja, a gente vai ter que instalar alguma coisa no nosso computador para a gente poder executar sem essas limitações do Google. Mas para tudo que a gente for fazer nesse primeiro módulo, vai dar para a gente fazer aqui. Certinho? Bem, basicamente é isso. Deixa eu ver. Aí eu vou mostrar algumas coisinhas, né? Aqui você pode criar, alterar o nome, né? Primeira rotina, aí você escolhe o nome que você quiser. Rotina, software, programa, script, tudo são sinônimos para programa de computador, certo?
a gente consegue baixar o que a gente fez, né? O IPYNB, ou é o IPyNB, ele é o formato escritinho assim, com os dados que você pode ler e abrir aqui. O .py, ele é um programa tipo executável, certo? Isso aí são mais detalhes, depois a gente vê com mais carinho, beleza? Então, basicamente é isso. Aqui, nesses ambientes, a gente vai digitar, por exemplo, códigos. Quando a gente digita código, que é a palavra reservada, ele muda de cor. Certo? E aí, depois que a gente executa alguma coisa, a gente vem, depois que a gente digita alguma coisa, algum código, eu não vou explicar exatamente o que significa agora, porque isso é assunto de outro encontro. Você vem aqui nessa setinha e executa. Certo? Ele demora um pouquinho, como eu disse. Além de ser outro computador, não ser o seu, o Python ele foi desenvolvido para não otimizar, para não ser otimizado necessariamente. Ele é para ser simples mesmo. Perceba que agora ele executou, quando ele executa aparece essa setinha aqui, ó. Essa setinha não, esse OK, né, correto, não lembro o nome disso exatamente, verde, e o tempo de execução. Demorou um pouco mais do que normalmente vai demorar, porque primeiro ele estava executando na máquina. Observe que aparece aqui, ó. Ele apareceu RAM, que a gente descobriu que é a RAM, né? A gente viu que é a memória RAM da máquina, e o disco. O disco é o HD ou o SSD. Ó, observa aqui. Ele tá. Vou botar aqui de novo em cima. Pronto. Veja, todo mundo que usa o Colab, ele tem essas distribuições oferecidas para ele executar suas tarefas, né? O que significa isso, né? Aqui está instalado o Python 3. O Python, como qualquer programa, ele vai sendo atualizado, né? Essa aqui é a distribuição Python 3. Quando o Python for se modernizando, se atualizando, aí vai ter, sei lá, o Python 4, outras versões do Python. A gente está atualmente no Python 3, que é o que o Colab usa. A RAM, ele está disponível para a gente cerca de 12, né? De 1.11 a 12,67 GB. É o que a gente tem à disposição para executar nossas tarefas. Significa o seguinte: se a gente precisar de pouco, a gente vai usar esse mínimo aqui. Se a gente tiver alguma aplicação que a gente vai precisar de mais, esse aqui é o máximo que a gente vai usar. Ah, mas a aplicação que eu quero fazer, ela vai usar, sei lá, 32 GB, porque é pesado. Então, o Colab provavelmente não vai conseguir tancar isso, não. Vai ter dificuldade para fazer. A mesma coisa o disco, né? Ele permite um uso de 32 GB a 107 GB de dados. E lembrando de uma coisa, o Colab ele não salva os dados fixamente, né? Como é um computador de terceiro, se o Google aceitar que todas as suas informações ou modelos ou testes que você faz fiquem salvos continuamente, eles vão perder espaço, né? E eles lucram com isso aí. Enfim, mas aí vocês conseguiram entender basicamente o básico de hoje. A gente apresentou e eu acho que eu posso finalizar essa segunda parte por aqui, tá? Deixa eu finalizar aqui a gravação e a gente vai fazendo as despedidas, tá? Exatamente, exatamente. A computação na nuvem basicamente é usar o computador de terceiro, né? Usar os recursos dele.